está conosco aqui o último dos secretários, que tem status de secretaria, que é o João Marcelo Bertani, diretor do IPURB, né? Que é um órgão extremamente importante da municipalidade. Ele foi criado, se não me falha a memória, pelo governo Aido Bertuol, há muito tempo atrás, com uma finalidade. Mas, ao longo do tempo, ele acabou sendo um apêndice da prefeitura. Era para ser um órgão independente, segundo me lembro, mas acabou se tornando um apêndice da prefeitura. O Instituto de Planejamento Urbano de Bento Gonçalves, ele é de vital importância para o presente e o futuro. O passado já foi, agora o presente e o futuro nós temos que fazer. O João Marcelo tem muito trabalho pela frente. Boa tarde, João Marcelo, bem-vindo à TV Cidade. Para nós é uma satisfação ter aqui, para nós falarmos sobre a tua secretaria, digamos assim, que é muito importante para Bento Gonçalves. Como é que tu encontraste a secretaria? Como é que tu está sentindo isso? Tu que é de Bento Gonçalves, vive aqui, desde que nasceu, sabe tudo na nossa terra. Boa tarde, Frisso. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os Bento Gonçalvenses. Bem, na verdade, se refere ao estado em que foi encontrada a secretaria... Isso, como é que tinha muita coisa pendente lá dentro, alguma coisa que tu tem que corrigir, coisa assim, como é que estava aquilo? Bom, existiam alguns processos sim, pendentes, que nós estamos, no decorrer agora, colocando todos eles em dia. Existem coisas mais antigas que não são só de decisão de IPURB, envolvem todo o governo. Então isso está começando a ser debatido também, agora que nós tomamos pé da situação em que se encontrava toda a prefeitura. E isso está sendo colocado em dia sim, Frisso. João Marcelo, é o seguinte... Quando foi feito o novo plano diretor, lá em 2006, no governo do Alcindo Gabrielli, foi feito um novo plano diretor, até em função de obrigatoriedade do Estatuto das Cidades, que determinou que todas as cidades deveriam ter determinadas normas, e aquilo foi regido pelo Estatuto das Cidades. O novo plano diretor foi feito, foram criados 2 órgãos extremamente importantes, que foi o Fórum de Políticas Públicas, que eu até faço parte, e o COMPLAN, o Conselho Municipal de Planejamento Urbano. Tá. Eles foram usados, o COMPLAN e o Fórum de Políticas Públicas, algumas vezes no início do governo do Lunelli. Foram feitas algumas modificações, a maioria delas eu fui contrário, me manifestei totalmente contrário, só que muitas pessoas que compõem o fórum, que são 62, elas chegavam lá de mãos abanando, não sabiam nem o que estão fazendo lá. Na verdade, eu não sei nem por que as entidades indicavam essas pessoas para estar lá. O Fórum de Políticas Públicas, para tomar ciência dele, assim, qual é a meta próxima? Nós vamos ter uma revisão do plano diretor, o que é que tu tem em mente, João Marcelo? Sim, na verdade, o plano diretor será todo revisado e reformulado. Nós estamos fazendo um levantamento do antigo plano diretor de 2006, na verdade, é o plano que foi proposto em 2006. Do plano que foi proposto ao plano que foi implantado e o plano que nós temos hoje, depois de todas essas modificações que tu mesmo citaste, algumas que descontentam grande parte da população. Não, eu vou citar uma aqui, ó, que eu até comentei aqui na TV Cidade. Teve uma dessas mudanças que reduzia a exigência de vagas de estacionamento em prédios. Quer dizer, em vez de aumentar, reduziu. Quer dizer, para te ver como os interesses da coletividade, interesse maior da população, cederam espaço a alguns interesses particulares ou de grupos. Bom, na verdade, então, nós tendo em mão todo esse levantamento que está sendo feito das diferenças entre os planos, nós vamos levar a todas as entidades da cidade, aos conselhos, ao fórum e à população sugestões para nós começarmos a trabalhar um novo plano diretor. Isso. Estamos abertos, recebendo também sugestões da Associação dos Engenheiros, de todas as associações da cidade mesmo. O que o Marcelo está dizendo é o seguinte: entidades participam das decisões mais importantes que são tomadas pelos poderes públicos. Só que algumas entidades, elas não cumprem com o seu dever, sua obrigação. Por exemplo, vamos só citar alguns exemplos. Há uma atitude importantíssima, uma medida importantíssima a ser tomada com relação ao plano diretor. Uma entidade X participa dela. O membro que participa dessa entidade, ele não reúne
aqueles a quem ele representa, para que juntos tomem uma decisão e ele seja o porta-voz. Ele vai lá e representa ele mesmo. Entende? Então, isso nós precisamos colocar um paradeiro, né, Marcelo? Os representantes deles mesmos. E isto é normal e comum nos nossos conselhos, inclusive. Tem conselhos, um monte, nós temos 20 e tantos conselhos. A maioria desses conselheiros representam a si próprios, porque eles não reúnem a comunidade, reúnem aqueles seus representados. O objetivo, certamente o objetivo agora da administração do Pazinho será esse, reunir realmente os interesses da coletividade, né, Sem dúvida, sempre, falando em plano diretor, todas as alterações que serão feitas vão ser em detrimento da coletividade. Do melhor funcionamento da cidade, visando um arejamento melhor de toda essa parte do centro, principalmente, que ela é mais densamente edificada, né? Pois é. Complan. O Complan é formado por entidades, engenharia, aquela coisa toda. Como é que está isso? Tem funcionado alguma coisa momentaneamente ou está tudo parado? O Fórum de Política Pública eu acho que está parado, mas... Na verdade, agora nós temos que iniciar, vai ter a nova, como eu digo, a eleição dos novos conselheiros, né? Eleição não, desculpe, a nomeação e indicação dos novos conselheiros. Então, a partir disso... Tá, mas ele está vigente, sim. O IPURB é que está coordenando isso. Na verdade, são todas secretarias, né? Que coordena sim, ele é funcionamento do Complan e do Fórum de Políticas Públicas. O conselho vinculado ao IPURB. Tá. Teoricamente, por enquanto, tu deves continuar presidente do Fórum de Políticas Públicas e do Complan. Teoricamente, isso em tese. Nós vamos definir agora, eu tenho também o diretor adjunto do IPURB, o Luciano Cavalete, e vamos ver, em função dos compromissos, ou eu ou ele assumiremos a presidência. Faço parte da imprensa há 34 anos. Então eu sou procurado, ligam, contatam comigo, questionam, me ligam, olha aqui, está acontecendo isso, aquilo, está sabendo disso, tal. Por exemplo, temos um código de obras, tem um código de posturas no município em pleno vigor. Só que aqui, da mesma forma que existe o Código de Trânsito Bento Gonçalvense, existe o código particular para as pessoas. Elas resolvem fazer o que elas bem entendem. Então, por exemplo, se fecham ruas, bloqueiam-se calçadas inteiras em mais uma parte da rua e muitas vezes obrigando o pedestre a se expor isso tudo. Aqui nas ruas centrais, isso aqui é diuturnamente que acontece. Ou seja, estou na minha, dane-se. É o que impera em Bento. Não estou criticando a atual administração. Isso vem de muito tempo que é assim. Ninguém toma atitude. Eu não entendo por quê, mas em todos os casos, vamos lá. Vão colocar um caminhão para colocar cimento, concreto, em cima de um prédio em construção. Bloqueie-se. Isso tudo, quem autoriza? É o IPURB? É a mobilidade urbana? Tem algum requisito? Quem é que fiscaliza isso? Todas essas solicitações, elas têm que ser feitas com antecedência à mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Isso. E após a liberação deles, isso pode ser executado. Claro que não bloqueando a rua, né? Tu pode utilizar as vagas de estacionamento, mas sempre sem bloquear a rua. Não colocando em risco o pedestre. Não. Quando tu tens uma construção, uma obra, e a parte tem que ser executado um novo passeio público, ou tu tem andaimes na fachada, coisa assim, executa-se na parte do estacionamento um corredor, uma passagem protegida, para o pedestre não avançar para a rua e nem o carro avançar por cima do pedestre, que ela libera essa parte do estacionamento. Isso sempre mediante a autorização da Secretaria de Mobilidade Urbana. Tá. Especificamente, o IPURB compete o quê? Uma obra, por exemplo, o IPURB autoriza aquela obra ser conduzida, que ela esteja dentro do plano diretor, etc. Tal. A partir daí, o IPURB entra em que parte da obra? Na verdade, a gente faz sempre a análise do projeto, verificando se está dentro do plano diretor, conforme o zoneamento. Nós fizemos depois a vistoria de habite, para ver se de fato o que foi construído está de acordo com o projeto aprovado. E a fiscalização é constante? A fiscalização das obras, quanto à regularidade delas, sim. Durante a execução da obra, os fiscais não entram. A verdade é pontualmente se a obra está com alvará de construção ou não. Mas durante a fiscalização durante a execução da obra, o IPURB não tem nenhum papel, uma vez que ela está com um projeto aprovado, um alvará de construção
e respeitando as normas, né? Tá. Tuas ideias com relação ao novo plano diretor, com relação ao IPURB, quais seriam a partir de agora? Está começando a rigor, Sim, né? sim. Mas tu deve ter vindo com algumas ideias. O que tu está pensando nesse sentido, João Marcelo? Em questão do plano diretor, como eu lhe disse, vamos trabalhar com todas as entidades, com o público em geral, para fazer uma adequação. Percebe alguma coisa pontuais que tu acha que tem que ser modificada? Pontualmente com relação ao plano diretor? Existem algumas observações, mas são mais pessoais, então eu prefiro reservá-las a mim, né, Frício? Por exemplo, reduzir a quantidade de membros no Fórum de Políticas Públicas e não ter quantidade, mas qualidade talvez seja uma. Talvez, mas isso vamos definir junto com o governo, vamos definir junto com a Secretaria de Governo, com o PASIM, com todos os vereadores, com a Câmara de Vereadores, exato. Eu vou te repetir, cansei de participar, e não acho que perdi uma reunião de todas que aconteceram, pessoas que participam lá, umas alfaces, sentadas, ouvindo, coisa que era, porque o IPURB sempre mandava com antecedência as coisas, né? Manda com antecedência para a pessoa levar o conhecimento da sua entidade, discutir, verificar, etc. e tal, para depois chegar lá e ter uma posição. Não, a minha entidade pensa isso, né? Mas não acontecia. Raros eram aqueles que faziam isso, né, João Marcelo? Então, talvez uma das coisas que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura possam pensar é em reduzir e qualificar os membros do Fórum de Políticas Públicas. Na verdade, todos têm que fazer o dever de casa, né? Pegar todo esse material que é enviado anteriormente e dar uma estudada antes de ir à reunião do fórum, né? Nesse teu primeiro mês de trabalho, tem acontecido aquelas pressões tradicionais, o cara precisa fazer alguma coisa, não está de acordo com a lei, aí de repente ele vai lá, porque eu sou fulano, porque eu sou Beltrano, tenta de alguma forma ou de outra fazer com que seja liberada algumas coisas que em tese não poderiam? Na verdade não tive nenhuma abordagem desse tipo ainda. Ainda não? Ainda não, nenhum tipo de abordagem desse tipo. Um mês que está no IPURB e ninguém foi lá ainda dizer assim, eu sou Antônio Frício, eu quero isso. Né? Porque eu votei no PASIM, porque não sei o quê, não tem disso, então. Não tive isso ainda. E as obras estão sempre sendo tocadas conforme a lei, né? As aprovações, todas estão dentro do acordo. Não podemos, em função de A, B ou C, alterar isso. Tá, o IPURB é o Instituto de Planejamento Urbano. Pesquisa. Pesquisa e Planejamento Urbano. O que é que tu encontraste em termos de planejamento para Bento Gonçalves como cidade, como município, dentro do IPURB? Encontraram algum planejamento, algum projeto, coisa assim? Não, nós temos um... Tu não tivesse tempo de fazer, em tese. Não tive tempo de fazer nada ainda. Encontrar pronto, assim, que tu esteja viável, que tu possa nos antecipar o que seria. Não, existem vários projetos lá dentro, que vêm de governos passados também, que são ótimos, que não foram executados por, não sei por que ainda, mas enfim, tem a questão dos vários acessos à cidade, que desafogariam o trânsito em todo o centro e na parte da periferia também. Tá certo, tu fala aquele acesso da pipa. Nesses projetos existem vários acessos. Existe o norte, o sul, tem a ligação com a 444 lá no Barracão. Sim. Existe uma outra saída de Bento também vinculada a 470. Aquela lá da Rua Antônio Miquelon, que desce lá da... Tem a da Antônio Miquelon. E existe uma outra também que viabilizaria o anel central ligando até a Goiânia. Goiânia é aquela do 24 horas. 24 horas. Isso. Uhum. Aquela que nós falamos agora, saída ou entrada, que tem lá na Rua Antônio Miquelon, da antiga Isabela, que desce ali, vai dar no asfalto, sinceramente, aquilo não deveria existir. Aquilo ali, não sei que não mora 10 por dia, aquilo ali, né? Tem que ser melhor trabalhado, sem dúvida. Viaduto, teria que ter alguma coisa ali. É um pavor. Quando eu chego ali, eu reduzo totalmente a velocidade, indo ou vindo, né? Eu não uso aquele acesso em hipótese nenhuma, porque é muito perigoso, né? Mas que alguma coisa deveria ser feita, deveria, né? Na verdade, tanto aí como no nosso acesso principal também, né? Na pipa? Chega nos finais de tarde ali, tem um congestionamento sempre grande, né? O detalhe importante, esse trevo, da forma que está feito agora, esse acesso, ele foi feito em 1999, se não me engano, pelo governo Olívio. Foi criticado
Olha, levou cacete adoidado aquele trevo ali. Ele afunilou toda a parte da entrada, na verdade, né? Só que ninguém mudou. Passaram mais 3 governos e ninguém mudou. Quer dizer, não dá para entender essas coisas. Está errado, quando estão fazendo, criticam, etc. Tal, mas ninguém vai lá e resolve depois, entende? É um trabalho que tem que ser feito em conjunto com o DAER, né? Exatamente. Aliás, é responsabilidade do DAER, eu venho questionando aqui o DAER há muitos anos. Para que serve o DAER? Deixa eu fazer outra pergunta, agora que não entramos no DAER. Eu acho que é afeto da Secretaria isso. Rua Eugênio Valduca. Lá, que desce lá do Planalto, vai até a Farina. Ali onde tem o DAER à esquerda, tá? Na descida que tem o DAER à esquerda. Ali tem um local que deveria ter sido construído uma calçada no ano de 1800, mais ou menos, uns 2 séculos atrás, tinha que ter uma calçada ali. Não tem até hoje. Tem um pedacinho de uma calçadinha desse tamanho. Agora, essa semana, eu até fotografei lá, tá? Mostrei para os telespectadores, cortaram capoeira e o recinho que tinha de calçada e aquele que onde não tinha calçada jogaram para baixo. É um terreno baldio à direita de quem desce? Não é baldio, é do DAER aquilo ali. Ah, naquele do DAER. Exato, o terreno do DAER. A tua secretaria não tem poderes para exigir que o DAER faça aquela calçada de uma vez por todas? Vamos entrar em O contato. Rogério Brasil Huberti prometeu para mim, a Viva, o Cores, eu e ele conversando, vai ser construído, já recebeu autorização, vai ter verba, né? Vamos construir a calçada. Oh, que maravilha. Na verdade, vamos encaminhar então uma denúncia ao vivo, né? Vamos encaminhar a fiscalização para que seja multado se não for executada, eles vão ser advertidos e, se não for executada, posteriormente multados, né? Não, o detalhe é o seguinte, aquilo ali, se tu fores lá em época de escola, por exemplo, tem muita criança que pedestre, transita por ali, sim. Transitam por ali, a calçada do lado direito é muito estreita, a calçada do lado esquerdo, que deveria ser do DAER, não existe. Então aquilo ali é um grande problema que nós temos também. É uma boa ideia de dar uma olhadinha com a tua fiscalização. Fico lhe devendo, vou lhe dar um retorno hoje à tarde a respeito disso. Ok, valeu. João Marcelo, tu tem mais alguma coisa para conversar conosco? Estou à tua disposição, nossos telespectadores. Tu tem algum esclarecimento mais que tu queira dar? Bom, na verdade, procurar o IPURB, por algum problema que existe, como é que faz? Queria dizer que nós estamos, o IPURB à disposição, assim como todas as outras secretarias e todo o público. Nós queremos trabalhar todos juntos com o governo Pazin para que Bento volte a ser o que sempre foi, que foi conhecida como uma cidade de progresso e não de tudo que aconteceu conosco nos últimos anos. Ok. Foi o último secretário da administração Guilherme Pazin que nós entrevistamos. Esperamos ter atendido os interesses da comunidade. Possivelmente, não, certamente nós traremos outras vezes vários secretários aqui, inclusive João Marcelo, porque com o andar da carruagem, que as melancias vão se assentando, né? Os telespectadores que tiverem interesse em mais algum questionamento, enviem para a TV Cidade, é só entrar na nossa página na internet, né? Faremos os questionamentos necessários aos secretários do governo Pazin. Nós somos de Bento Gonçalves e queremos uma Bento Gonçalves cada vez melhor e sempre. Não esquece, domingo tem esportivo na montanha às 17 horas. O esportivo precisa de nós. Eu volto segunda-feira. Bom fim de semana, bom carnaval a todos e juízo. Se beber, não dirija. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br